Fabiano. Então, hoje a nossa reunião, nós temos o prazer imenso de receber o Dr. Fabiano Bichuete, foi nosso ex-residente aqui, e nós temos prazer imenso, porque está sempre muito ativo, tanto em Uberaba, né, que é onde ele fica, mas o Dr. Fabiano ele foi graduado em Medicina pela Universidade Federal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, né, fez residência também em Clínica Médica, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e fez residência em nefrologia aqui conosco, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, e fez mestrado também em Ciências da Saúde com a doutora Marlene, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e hoje, atualmente, ele é bastante ativo como chefe da unidade do sistema urinário, né, na nefrologia, diálise, transplante, urologia, também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nefrologista também da unidade de terapia renal, também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e membro do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Pesquisa do Rim, além de ser nefrologista também do Hospital Universitário Mário Palmieri, né, Uniub. Então, hoje nós temos o prazer de recebê-lo conosco. Ele vai falar sobre infecção recorrente, infecção urinária recorrente, e nós temos uma pessoal bastante ativo aqui conosco, ex-residentes, estão conosco aqui hoje, presentes, e tem pessoas nefrologistas de outros estados também aqui conosco. Então, Fabiano, muito obrigada por ter aceito o convite. Agora a palavra é sua. Muito obrigada. Beleza, muito obrigado, doutora Maria Alice, pelo convite. Para mim, hoje é um dia de muita felicidade por estar, mesmo que virtualmente, podendo voltar a esse serviço que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, e que eu tenho um orgulho ímpar de ter feito parte, que é o serviço de nefrologia do Hospital de Base da FAMERP. Hoje, tudo que eu tenho em relação à nefrologia, grande parte eu devo muito ao serviço de nefrologia, aos professores e a todo esse hospital que nos formou, a mim e aos meus colegas residentes aí tão bem. Então, eu agradeço aí imensamente o convite para mim. Hoje vocês podem ter certeza que é um motivo de muita felicidade estar podendo ministrar essa aula hoje. Vou compartilhar a tela aqui, doutora, se precisar, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, a senhora me avisa. Deu certo? Agora começou a compartilhar? Deixa eu ver aqui. Deu certo? Só passa um slide, só para a gente ver se ele está realmente passando. Por favor. Aí, passou. Passou, né? Então tá, vamos começar então, pessoal. Hoje, assim, o tema que nos foi proposto à aula, que a doutora Maria Alice pediu, é sobre infecção do trato urinário recorrente. Esse é um tema que muitas vezes não é tão abordado, ou a gente não vê tanto, ou nem se preocupa tanto durante a nossa formação na residência médica de nefrologia, mas depois que a gente entra na vida do dia a dia, do consultório, a gente passa a perceber que esse é um tema extremamente relevante, de uma importância muito grande. Então, está aí o motivo da gente ter escolhido esse tema para essa aula de hoje. Então, mais uma vez, aí, obrigado aí pelo convite. Fala só um pouquinho mais próximo, Fabiano, por favor. Beleza, doutora. Então, no nosso dia a dia do consultório da nefrologia, a gente tem, das patologias mais comuns, nós temos aí a doença renal crônica, nos seus mais variados estágios, a nefrolitíase, alterações urinárias assintomáticas, pacientes que nos são encaminhados devido a hematúria isolada, proteinúria isolada, e também hoje muitos casos de infecção urinária, né? Hoje a infecção urinária, por mais que outros colegas consigam fazer essa abordagem, colegas da ginecologia, urologia, infecto, muitos casos acabam chegando para nós nefrologistas e nós precisamos estar sempre atualizados para fornecer a melhor abordagem aí para o nosso paciente. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia, a infecção do trato urinário, vocês sabem, ela é muito comum. Cerca de 50% a 60% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção do trato urinário ao longo da vida.
Nos últimos levantamentos americanos, estima-se que são 150 milhões de pacientes acometidos por ano. É a principal infecção de pacientes hospitalizados em levantamentos aí americanos e europeus. E um trabalho mostrou que em 2007, a infecção do trato urinário foi responsável por 10,5 milhões de consultas e mais de 3 milhões de atendimentos em pronto-socorro. Então, é uma patologia extremamente prevalente em todos os lugares do mundo. Eu acho interessante que, nesse primeiro momento, a gente entenda as diferenças para não chamar de infecção urinária situações que não são. Então, infecção urinária, por definição, é a presença de bactéria na urina que gere para esse paciente determinado sintoma. Essa definição parece um tanto quanto lógica, mas a gente tem que entender que existem situações que são parecidas, mas que são de abordagem totalmente diferente. Uma delas é a presença de bactéria na urina no paciente sem sintoma. Aqueles pacientes que têm aumento de leucócito na urina, mas que têm urocultura negativa, e há uma gama de situações que são responsáveis aí por essa situação denominada de leucocitúria estéril. Síndromes clínicas como síndrome de bexiga dolorosa, cistite crônica, síndrome uretral aguda, também muito comuns no consultório, aquele paciente que tem sintomatologia típica de uma infecção do trato urinário, mas com cultura negativa e com exame de urina também muitas vezes inocente, mas é um paciente extremamente queixoso, que precisa de uma abordagem mais específica. E situações aí de uretrite, prostatite, que por mais que sejam também infecções relacionadas ao trato urinário, tem patógenos diferentes associados e também uma abordagem um pouco diferente. Como é que a gente maneja, então, antes da gente falar da infecção do trato urinário, aproveitando essa oportunidade, como a gente maneja esses casos aí das infecções do trato urinário, entre aspas, não verdadeiras? Então, primeiro, quando que eu trato bacteriúria assintomática? Pelas diretrizes mais recentes, a gente trata em gestantes ou em pacientes que serão submetidos aí a procedimentos urológicos. E alguns trabalhos falam aí em transplantados renais recentes nos primeiros 2 a 6 meses pós-transplante. Quais são possíveis causas de leucocitura estéril? Toda vez que eu tenho leucócito no exame de urina, será que isso é infecção? Com certeza não. Então a gente tem infecções ginecológicas, nefrolitíase, nefrite intersticial, infecção fúngica, tuberculose do trato urinário, que é sempre tão difícil o diagnóstico pela cultura do bacilo ser realmente muito difícil, doenças sexualmente transmissíveis, cistite por irradiação, neo do trato urinário, tudo isso pode dar leucócitos aumentados na urina e não ser infecção do trato urinário. Esses pacientes com síndrome de bexiga dolorosa, com síndrome uretral aguda, muitas vezes são manejados com psicoterapia, fisioterapia, hidroxicizina, amitriptilina, uso de ANES, até mesmo aplicação de toxina botulínica. É importante identificar essa síndrome, muitas vezes, para que a gente possa encaminhar, por exemplo, para o urologista fazer o seu manejo adequado. E em relação à uretrite e prostatite, é interessante lembrar que tem vários patógenos associados que não, por exemplo, crescem nos meios de culturas típicos, como ureoplasma, micoplasma, além de determinadas DSPs que podem estar associadas a esses problemas. Então, o espectro da infecção do trato urinário é grande, mas nem tudo, com certeza, é ITU e vai merecer uma abordagem específica. Especificamente sobre a infecção do trato urinário, é importante que a gente faça a diferenciação do que é uma ITU baixa, que é a cistite, sintomas localizados como dor para urinar, queimação no canal, dor em baixo ventre, urgência miccional, dos casos de ITU alta, que é a pielonefrite, febre, Giordano positivo, dor lombar. A abordagem dessas situações é diferente. Diferenciar as ITUs entre complicada versus não complicada. ITU complicada é aquela associada a processos obstrutivos, associada a abscessos, em pacientes imunodeprimidos, transplantados, pacientes institucionalizados, pacientes com germes multiresistentes, diferenciada a grande maioria dos casos que a gente tem hoje em dia, que é a ITU não complicada. Por termos anatômicos, a ITU é muito mais comum em mulheres, a via de infecção é uma via ascendente, bactérias do trato intestinal que ascendem para a região geniturinária, 90% dos casos são por gram negativos
e desses 90% são Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria que tem aproximadamente 20 fatores que só ela tem, responsáveis aí pela sua maior patogenicidade como causadora de infecção do trato urinário. Outros fatores de risco que também devem ser considerados: pacientes com alterações anatômicas, como, por exemplo, duplicidade pielocalicial, processos obstrutivos, como homens com hiperplasia benigna de próstata, pacientes que têm trauma raquimedular e fazem manipulação frequente de via urinária com sonda vesical de alívio, pacientes com disfunção miccional, esvaziamento incompleto de bexiga, aqueles que necessitam sonda vesical de demora, também são todos pacientes de risco para infecção do trato urinário. O diagnóstico: temos sempre o exame de urina típico, com presença de leucocitúria e hematúria. Lembrar que a infecção do trato urinário é a principal causa de hematúria. E um exame que muitas vezes, um achado do exame de urina, que nós nos preocupamos muito de avaliar, que é a presença do nitrito, e quando ele vem positivo, fala realmente muito a favor de infecção urinária, mas a presença do nitrito negativo nem de longe exclui. Então, não considerar o exame de nitrito como dando a ele um valor tão excessivo nesse diagnóstico da infecção do trato urinário. E o padrão ouro ainda é a urocultura, com a identificação de mais de 100 mil germes, melhor dizendo, unidades formadoras de colônia bacteriana. Em relação ao tratamento de cistite, a referência aí do UpToDate, eu trouxe, pois achei interessante essa forma como eles abordam o diagnóstico baseado nesse fluxograma. Então, aproveitando essa oportunidade, não que o nosso tema hoje é ITU recorrente, mas aproveitando para falar como que seria o manejo da ITU simples, né, melhor dizendo, sem que seja um quadro recorrente. Se o paciente tem suspeita de ITU e ele não tem sintomas de pielonefrite, tal como febre, Giordana e hipotensão, e esse paciente também não tem suspeita de infecção por um germe gram-negativo multidroga resistente. E o que o UpToDate nos fala sobre germe gram-negativo multidroga resistente? Infecção por um desses germes há 3 meses atrás, proveniente de instituição de saúde, uso prévio de quinolona, Bactrim, homocefalosporina de 3ª e 4ª, viagem recente para um país onde essas infecções por germes resistentes são comuns, como Índia e México. Então, se o paciente não tem sintoma de pielonefrite, nem se enquadra nesse fator de risco para germe multiresistente, você pode e deve fazer o tratamento da cistite, que é da ITU baixa, empiricamente, sem necessidade de cultura. A primeira escolha: fosfomicina, sulfametoxazol trimetropin, que é o Bactrim, e macrodantina. Lembrando que o período do tratamento de uma cistite pode variar de 1 dia, no caso da fosfomicina, 3 dias no caso do Bactrim, e no máximo 5 dias no caso da macrodantina. Não existe tratar infecção urinária baixa, cistite, por mais de 5 dias, e 5 dias caso a escolha seja a macrodantina. Se há contraindicação a um desses antibióticos de primeira escolha, a segunda escolha, o UpToDate nos cita, que é a amoxicilina clavulanato ou alguma outra classe das cefalosporinas. Se há uma contraindicação aos germes de primeira e segunda classe, só nesse momento aparece o ciprofloxacino ou outra quinolona urinária como escolha. O que muda em relação ao tratamento da pielonefrite, também nesse fluxograma do UpToDate atualizado? Na pielonefrite, é mandatório a realização de cultura, e se seu paciente tiver com sepse e houver a suspeita de um processo obstrutivo associado ou de um abscesso, também é mandatório a realização de um exame de imagem. A escolha do antibiótico, ela deve ser empírica inicialmente, até que, logicamente, saia o resultado da sua cultura. Ele é feita orientação de, nos pacientes graves, associação de carbapenêmico mais uma droga com espectro anti-estafilometicilina resistente, como, por exemplo, a vancomicina. Se a suspeita for de um germe gram-negativo multidroga resistente, e os critérios eu disse no slide anterior, a escolha aí é por ou piperacilina com tazobactam ou algum carbapenêmico, e se houver suspeita de um MARSA, associação de vancomicina. Se não houver a suspeita de germe multiresistente e seu paciente não estiver clinicamente muito grave,
O antibiótico de escolha é o que muitas vezes a gente usa também na nossa prática clínica, que é a ceftriaxona, e nesse caso o cipro passa a ser também uma escolha mais plausível do que nos casos aí de cistite não complicada. Lembrando que o ajuste de esquema deve ser feito com cultura o mais rápido possível, a duração de 5 a 14 dias. A gente tem percebido, sobretudo com a última publicação do Surviving Sepsis, a tendência de se preferir esquemas mais curtos de antibiótico. Não há nenhum malefício fazer um esquema de 5 a 7 dias versus de 10 a 14 dias. O tempo maior de antibiótico predispõe a maior tempo de internação, maiores custos para a instituição. Sempre que possível, a transição para via oral baseada em cultura, e não ter uma inércia terapêutica de que após 48 ou 72 horas com o seu paciente sem ter uma melhora clínica, deve ser feito aí o escalonamento de antibiótico. Como vocês perceberam, o cipro vem caindo meio em desuso, especialmente aí para o tratamento da cistite simples, né, da ITU baixa. Então, nos últimos anos para cá, pelo menos de 2017, 2018, vários trabalhos vêm mostrando aí os efeitos colaterais do cipro, como delírio, ruptura de tendão, aneurisma, pneumopatia, arritmia e, sobretudo, o aumento de resistência bacteriana. Por mais que o cipro seja aí hoje, ainda no Brasil, a principal droga para tratamento de ITU, eu sempre nas minhas aulas e sempre nas oportunidades que eu tenho para falar desse tema, em cursos aí também de urgência e emergência, falo: passem a não considerar cipro como a sua primeira droga. Hoje, cipro não deve ser considerado como terapia de escolha para infecção do trato urinário. Ainda só em relação à questão do tratamento, uma droga que a gente acaba usando muito por conta de drogas, por conta de germes multiresistentes, são os aminoglicosídeos. Aqui na nossa realidade, dos nossos 2 hospitais onde eu trabalho, a gente acaba usando muito, mesmo com o potencial de nefrotoxicidade. E pelo que o UpToDate cita aí nessas revisões, aminoglicosídeo, pelo menos aí para pacientes europeus e americanos, não é uma droga tão usada como, por exemplo, eu vejo a gente usar aqui no Brasil. Falando especificamente agora da ITU recorrente, ela é muito comum e, como eu disse, é uma grande realidade aí no nosso consultório. Ela, para vocês terem uma noção, 27 a 50% das pacientes que têm infecção urinária vão ter um novo episódio em até um ano. Então, é muito prevalente. Por definição, e essa é uma definição arbitrária e bem definida, a gente fala que ITU recorrente são mais de 2 episódios em 6 meses ou mais de 3 episódios em um ano. Em relação às explicações para a ocorrência dessa infecção do trato urinário recorrente, a gente divide em 3 fatores. Fatores comportamentais, como atividade sexual, a presença de um novo parceiro sexual, uso de espermicida, uso de DIU, histórico familiar, pacientes cuja mãe tem ITU recorrente, tem grande risco de também desenvolver, e pacientes que têm o primeiro episódio de ITU antes dos 15 anos. Há também fatores urológicos, como incontinência urinária, cistocele, presença de resíduo miccional, e aí na ITU pós-menopausa, a questão do hipoestrogenismo, além de fatores genéticos, pacientes que têm, por exemplo, um perfil de ter uma bexiga que tem uma menor secreção de fatores de defesa, explicado aí geneticamente, também tem mais risco aí de desenvolvimento de infecção do trato urinário de repetição. Esse slide, essa tabela cita aí novamente, né? Então, os principais fatores de risco, seja no período pré-menopausa, né, com destaque aí para o uso de espermicida, DIU, um novo parceiro sexual nos últimos 12 meses, primeiro episódio de ITU antes dos 15 anos, e essas alterações aí pós-menopausa, como incontinência urinária, cistocele, resíduo miccional, cirurgia uroginecológica prévia, né, são todos aí fatores de risco. Essa revisão de 2010, até um pouco mais antiga, conseguiu, até baseado em determinados trabalhos, avaliar o risco relativo de infecção do trato urinário em relação, por exemplo, a número de relações sexuais no último mês. Quem teve 9 vezes, mais de 9 relações sexuais no último mês, a mulher que teve isso, teve um risco de um odds ratio aí de mais de 10 para a infecção do trato urinário, assim como aí outros fatores, como eu já comentei, né, abaixo aí, como histórico familiar, uso de espermicida, e nessa tabela aí do lado direito, a gente consegue ver aí
outros fatores de risco, alguns que eu ainda não mencionei, mas que são associados à infecção, como rim policístico, nefrolitíase, bexiga neurogênica, né? Qualquer anormalidade do trato urinário que tenha como efeito represar a urina, aumenta o risco. Como eu falei anteriormente, nem sempre o que a gente trata como ITU de repetição, na verdade Então, lembrar aí de cistite intersticial, que é uma coisa abordada aí também pelos urologistas, pacientes que têm vulvovaginites, doença sexualmente transmissível. Então, muitas vezes você está lá no consultório quebrando a cabeça para resolver a infecção urinária recorrente da sua paciente, mas, na verdade, você está aí frente a um outro diagnóstico. Daí a importância de conhecer as causas de leucocitura estéreo, de, nos casos de infecção do trato urinário de repetição, fazer a urocultura, nesse caso a urocultura é importante, para não tratar uma coisa pensando que é outra. Muitas vezes essa paciente chega no consultório para a gente e quer logo que a gente realize uma tomografia, um ultrassom, hoje a gente vive aí esse apelo muito grande aí por parte dos pacientes para a realização de exames de imagem, e muitas vezes a gente pensa, nossa, se eu não pedir pelo menos um ultrassom ou uma tomografia para essa paciente, acho que ela nem vai achar que eu tratei ela direito. Então já existe muito bem definido quando para esses pacientes com infecção do trato urinário de repetição a gente deve pedir exame de imagem, e com certeza são a minoria dos casos. Acontece da gente pedir em pacientes que têm hematura macroscópica, presença ou passado de nefrolitíase associada, alguma situação de imunodepressão, presença de proteus como causador aí de infecção do trato urinário, até pela associação de proteus com a questão da nefrolitíase, pacientes que nesse meio tempo desenvolvem aí uma pielonefrite para se avaliar algum fator aí que está perpetuando esse processo infeccioso, mas com certeza são a minoria dos pacientes que merecem exame de imagem. Em relação ao tratamento da infecção do trato urinário de repetição, o mais importante, isso seja no up-to-date ou nos consensos de especialidade, são as medidas comportamentais. Então, na hora do consultório, quando a gente identifica essa paciente com infecção de repetição, a gente deve perder um tempinho ali na consulta, passando para ela todas essas medidas que acabam tendo um efeito muito positivo na não recorrência de infecção. As principais medidas são aumento de ingestão hídrica, estudos aí falam 2 a 2,5 litros dia, aumento do número das micções, entre 6 a 8 vezes ao dia, especialmente orientando a paciente a não segurar a urina, tratamento de constipação intestinal para diminuir translocação bacteriana, evitar roupa muito apertada, no período menstrual fazer a troca do absorvente com frequência, após a relação sexual urinar e antes da relação também, realização de sexo anal com preservativo e evitar o uso de espermicida e DIU como terapias anticoncepcionais quando você está à frente aí uma ITU de repetição. Falam também sobre a questão da higienização, né, manter uma boa higienização como outra medida aí comportamental que deve ser orientada. E também colocado como tratamento aí de primeira linha a questão de antibiótico terapia. Ele não fala que antibiótico é terapia de primeira linha. Ele considera passar antibiótico para ITU de repetição só quando a gente não tem sucesso com as medidas comportamentais. Mas a maioria das sociedades aí recomenda, né, sociedades aí de ginecologia, urologia, infecto, recomendam aí o curso de 3 a 6 meses de antibiótico. Sendo que esse antibiótico pode ser feito em 3 modalidades. Ou autotratamento, o período de medidas comportamentais mais intensivas só usa antibiótico caso tenha sintoma, então, na verdade, nem é um tratamento profilático, isso aí é casos selecionados, onde a paciente tem que ser bem orientada para não fazer uso excessivo do mesmo. Antibiótico terapia pós-coito, principalmente naquelas pacientes que têm aí a famosa cistite da lua de mel, que sempre desenvolvem ITU depois de uma relação sexual, ou profilaxia diária, que preferencialmente é um método que eu escolho para as minhas pacientes. O tempo é variável, de 3 a 6 meses, há relatos de até 12 meses e também há relatos de se usar por tempo indeterminado, pois há muitas pacientes, vocês, principalmente residentes, que daqui a um tempo vão estar aí no dia a dia de consultório, vão perceber que para algumas pacientes é tirar o antibiótico, elas vão retornar aos episódios aí de infecção do trato urinário. Então, em casos selecionados, também não é
de antibiótico terapia lá no tratamento da cistite, só que agora com uma dose bem menor. A minha escolha é a nitrofurantoína de 100 miligramas uma vez ao dia. Vantagens da nitrofurantoína é o seu custo, por volta de R$10 por mês, né? É o preço aí de uma caixa. O número de efeitos colaterais da nitrofurantoína é pequeno. Pacientes que já têm pneumonia, talvez não seja a melhor escolha. Pacientes que têm aí histórico de anemia hemolítica, talvez por deficiência de G6PD, a nitrofurantoína tem relatos de pode também induzir essa situação, mas isso é bem mais raro. Então, nitrofurantoína acaba sendo uma escolha bem plausível. Outra possibilidade é a fosfomicina, e a fosfomicina usada agora a cada 10 dias. Principalmente aquele paciente que não quer fazer uso diário de medicação, só que tem a questão do custo, né? O tratamento, mesmo a cada 10 dias com fosfomicina, fica um pouco mais, fica bem mais caro. Outras possibilidades é o Bactrim, uma vez ao dia, ou cefalexina, metade de um comprimido, ou norfloxacino, metade aí de comprimido. Então, essas são as principais opções. Deixo aí a nitrofurantoína como a melhor. Em relação ao tratamento nos últimos, pelo fato de que ninguém acha muito certo você deixar um paciente usando aí antibiótico por 6 meses, 12 meses, 1 ano. Até porque o uso indiscriminado desses antibióticos aumenta muito a resistência bacteriana. Então, ao longo dos anos aí, vem surgindo aí alternativas não antibiótico para o nosso consultório. Quais dessas terapias a gente deve lançar a mão, o que tem baseado aí de nível de evidência, assim por diante. Essas terapias basicamente visam diminuir a adesão bacteriana ao urotélio, e como alternativas a gente tem cranberry, lactobacillus e a demanose. Ação bacteriostática que não seja um antibiótico, e aí, como exemplo a gente tem a metanamina, o estrogênio, lactobacillus na flora vaginal, aumenta peptídeo de defesa, diminui também a adesão de bactéria. Essa é uma explicação da ocorrência elevada de ITU de repetição no pós-menopausa. A aplicação intravesical de ácido hialurônico e sulfato de condroitina, muito usada aí por urologistas para tratamento de cistite intersticial, mas que tem efeito também na infecção urinária de repetição. E as imunoterapias, e no Brasil a única imunoterapia que a gente tem disponível é o Urovaxon. Vou comentar daqui a pouquinho mais sobre esse medicamento. Então, o cranberry, que é muito prescrito, especialmente nos Estados Unidos, tem duas substâncias no cranberry. Uma são esses protoantocianidinas, essas protoantocianidinas, que impedem a adesão da Escherichia coli, das fibras da Escherichia coli no trato urinário. E também o cranberry tem frutose, que impede a adesão de determinadas porções da Escherichia coli no urotélio da bexiga. Então, seriam por esses dois motivos aí que o cranberry teria esse efeito protetor, de impedir a adesão de bactéria. Assim como os lactobacilos, também muito usados aí por ginecologistas no manejo da infecção do trato urinário. Eles meio que criam uma redoma ao em volta aí da Escherichia coli, diminuindo a adesão dessa bactéria ao urotélio. A demanose, que é um monossacarídeo também aí vendido aí em muitas casas aí de produtos naturais, também tem esse efeito de bloquear a entrada da Escherichia coli no urotélio, também bloqueando uma porção das fímbrias, que faz justamente essa adesão. Então, essas três substâncias, né, o cranberry, os lactobacillus e a manose, acabam tendo esse efeito de diminuição de aderência. A gente vê isso muito no mercado, né? Hoje, talvez o cranberry a gente vê muito no Brasil, seja em forma de comprimido, e geralmente a prescrição acaba sendo aí feita de 400 miligramas, quando a gente manda manipular o cranberry de 12 em 12 horas.
Tem pacientes que são orientados a tomar o suco, né, de cranberry, e aí esse trabalho, como me baseei para fazer aula, fala aí por volta de 260 ml de suco por dia, que foi usado aí em 2 trabalhos. A manose, que é também essa manose aí usada também 2 vezes ao dia, os lactobacilos. E até para minha surpresa, quando eu estava montando a aula, digitando aí esses nomes para achar algumas figuras, achei esse sachê que chama UTI Stop, né? Que é um nome aí bem fácil de gravar, que é vendido nos Estados Unidos, que tem na sua associação cranberry e a demanose juntos. Então, aí, esse remédio aí eu vi que é vendido nos Estados Unidos, então ele tem 2 substâncias aí que diminuem aí, pelo menos em teoria, a adesão de bactérias e diminuição de infecção de repetição. Hoje tem se falado muito aí da metanamina, e a gente no Brasil tem essa substância aí em 2 medicamentos usados aí para o tratamento, até para prevenção de infecção urinária, né, que é o Cepurin e o Cistex. E essa metanamina ela tem uma ação bacteriostática, porque ela aumenta a formação de formaldeído, e o formaldeído tem efeito aí de matar a bactéria, de matar a Escherichia coli, especialmente. Então, não é um antibiótico, né? Então, já melhora aquela questão aí de você não expor o paciente a um uso excessivo de antibiótico e acaba tendo efeito positivo. No final, vou até mostrar um trabalho publicado recentemente aí no British Medical Journal, que comparou antibiótico versus a metanamina com efeitos aí similares, né? Só lembrando que aqueles outros 2 medicamentos que a gente também usa, né, como adjuvante no tratamento da infecção urinária, né, que é o Pyridium, ele é a fenazopiridina, que é um analgésico do trato urinário, e não tem nada a ver aí com esse efeito positivo que a metanamina, em tese, gera para o paciente. Esse slide, acredito que seja muito interessante, né, desse artigo aí da Nature, que eu me baseei por parte da apresentação, porque ele mostra em associação todos esses mecanismos de defesa, né? Seja a ação bacteriostática aí da metanamina, o impedimento de adesão da Escherichia coli no trato urinário, seja pelas moléculas do cranberry, seja pelo bloqueio aí com a demanose, e depois os efeitos positivos aí do estrogênio, principalmente do estrogênio tópico, e para aumentar os lactobacilos, aumentar aí a produção de peptídeos de defesa, culminando aí para uma maior proteção para essa paciente. Em relação às imunoterapias, a gente tem muito usado, né, usa-se no Brasil até numa frequência maior, o Urovaxon, que é um lisado de Escherichia coli atenuada, que pegou aí mais ou menos 18 sorotipos dessa Escherichia coli. É uma medicação que é tomada por via oral, o paciente faz uso aí por 3 a 6 meses, e depois de um período de latência, faz ciclos de 10 dias. É um medicamento de custo um pouco maior, mas que é bem efetivo quando a infecção urinária é por Escherichia coli. Ela é uma terapia específica. Existem outras imunoterapias, mas essas não são disponíveis no Brasil. Tem esse Solcurovac, que é um creme ou supositório, que não tem apenas a Escherichia coli. Tem partículas de Proteus, Klebsiella, Enterococo. Então, com essa substância, você tem uma terapia mais efetiva pela possibilidade de produção de anticorpos contra outras bactérias. E esse Uromune, que é um spray sublingual, onde também há sorotipos de Escherichia coli, mas também de Klebsiella, Proteus e Enterococos. Nem esse Solcurovac, nem o Uromune estão disponíveis no Brasil. E o artigo até cita de uma dificuldade de se realização de imunoterapia, porque, especialmente na bexiga, a resposta imune contra qualquer tipo de infecção com produção de anticorpos é muito pobre. Então, não é de se assustar que essas imunoterapias elas não tenham tido muito sucesso, porque o próprio sistema de defesa local é um sistema de defesa muito, muito ruim. Mas é uma opção que, pelos guidelines, vou mostrar no final da aula, as evidências mais atualizadas, nos orientam como um nível de evidência maior para estar usando especialmente o Urovaxon. Então, essa publicação do jornal de urologia britânico
nos fala sobre quais são aí as orientações em termos aí dessas terapias adjuvantes. E é considerado com um nível de evidência maior o uso de estrogênio tópico vaginal pela maior parte das sociedades, e uma sociedade considerou também como uma evidência mais forte aí o uso da metanamina. Já o cranberry, a manose, fitoterápicos, né, lactobacilos, todos esses são uma evidência muito mais fraca e eles falam para você considerar, mas que você não deve tê-los como primeira opção para o manejo aí da sua infecção do trato urinário. Esse é um trabalho clássico aí em termos de literatura, realmente não tem tantas publicações sobre infecção do trato urinário, mas esse trabalho do New England fala que o mais importante são mesmo as medidas comportamentais, essas aí, as quais nós já comentamos, têm uma evidência e têm uma força e um impacto muito maior, né? Terapias adjuvantes como o cranberry, os trabalhos são conflitantes, muito porque são trabalhos pequenos, são trabalhos de metodologia não tão adequada, randomizados, controlados, duplos cegos, então não se consegue extrapolar ou tirar desses trabalhos uma evidência maior para o uso. O estrogênio tópico tem uma evidência maior, sobretudo nos casos aí pós-menopausa, e as moléculas de adesão, como a demanose, mesma questão do cranberry, há trabalhos que mostram sua positividade, se a gente for em literatura a gente acha esses trabalhos, mas quando maiores publicações vão orientar, como a qualidade do trabalho não é muito grande, não é muito boa, o nível de evidência acaba diminuindo. Existe a possibilidade do autotratamento, mas o próprio autor fala que não seria essa a melhor escolha, que as melhores alternativas em termos de tratamento medicamentoso seriam o antibiótico pós-coito ou a terapia contínua aí por 3 a 6 meses, né? A maioria dos trabalhos falam em 6 meses com essas drogas que a gente já havia comentado. A nitrofurantoína, a fosfomicina a cada 10 dias ou o Bactrim, seja 3 vezes ou 3 vezes por semana ou preferencialmente uma vez ao dia. Esse trabalho, que é o da Nature que eu estava falando, cita, né, sobre as revisões em relação a todas essas substâncias às quais eu já falei, falando que, infelizmente, não há um nível de evidência tão robusto para a prescrição rotineira de manose, lactobacilos e cranberry nessa situação. Como novidade em termos de literatura, esse trabalho aí publicado recentemente aí no Briticle de 2000, agora desse ano, de abril desse ano, que comparou aí um trial já de um desenho melhor, comparando aí nitrofurantoína ou trimetoprim versus a terapia aí com metanamina aí por um período de 12 meses. E o que esse trabalho mostrou é que a metanamina não foi inferior ao antibiótico em termos de proteção aí contra as infecções urinárias. Então, surge aí como uma alternativa terapêutica também, essa até com mais estudos nos últimos anos do que as demais substâncias. E, por fim, o guideline, né, da Sociedade Europeia de Urologia, que, pelo que eu vi, norteia muito todas as outras entidades a falarem sobre as suas diretrizes. Ele cita como destaque todos aqueles fatores de risco para infecção recorrente, os quais a gente já comentou, e coloca aí como principais níveis de evidência a questão de você usar o antibiótico como primeira linha de tratamento, as medidas comportamentais, que a profilaxia, e como terapias adjuvantes, ele coloca como primeira linha o estrogênio, e essa publicação fala aí da questão do Urovaxon. Então, como recomendações fortes, o diagnóstico recorrente exige a questão da cultura, né? É importante realizar urocultura na ITU recorrente. O estrogênio tópico é de recomendação forte nos casos pós-menopausa. A imunoprofilaxia com Urovaxon ou outros medicamentos, caso disponíveis, também tem uma recomendação forte. E, em termos de antibiótico, a preferência aí pelo uso ou pós-coito ou antibiótico aí durante 6 meses, também em nível de evidência forte. Todas as outras coisas que nós já comentamos, cranberry, manose,
aplicação intravesical de ácido hialurônico, tudo isso tem um nível de recomendação, um nível de evidência já bem mais fraco. Como novidade, uma coisa que, pesquisando, né, sobre o assunto, tá na moda, né, a questão aí de transplante de microbiota fecal, né? Então tem até trabalhos que mostram que quando você faz esse transplante de microbiota fetal, esse trabalho fez para tratar a infecção pelo clostrídio e como tabela diminuiu muito a infecção urinária recorrente. Então, na aula da SBN sobre esse assunto, a doutora até comentou sobre essa possibilidade aí de transplante de microbiota fecal. Eu até fui atrás de literatura para ver, realmente tem esse artigo aí, surge como uma possibilidade, mas eu trouxe mais para nível aí de curiosidade mesmo. E uma situação que eu também não queria deixar de comentar é em relação às crianças, né? Sei que em muitos lugares a gente não tem nefropediatria, acaba sobrando para nós, nefrologistas de adulto mesmo, ver casos aí de crianças que chegam com infecção do trato urinário de repetição, e é muito importante, nesses casos, a gente afastar refluxo vesicoureteral. A gente tem que, em média, 40% aí das infecções de trato urinário em crianças estão associadas a refluxo, e o grande problema da infecção urinária na criança é que, caso ela se torne uma pielonefrite, você tem uma lesão estrutural de parênquima renal, podendo gerar uma nefrite intersticial crônica e uma doença renal crônica no futuro. Então, quando a gente consegue dar o diagnóstico aí de refluxo vesicoureteral, você pode manter terapia com antibiótico profilático, em alguns casos mais avançados, indicar a cirurgia, porque infecção urinária em criança, a consequência, ela é muito, muito, muito mais deletéria. Então, como mensagens finais da minha aula, queria dizer que infecção do trato urinário, né, frisar que é muito comum, faz parte do nosso dia a dia de consultório. Não há necessidade de nós da gente realizar investigação de exames de imagem rotineiramente. Então, não tem necessidade de ultrassom, cistoscopia, tomografia. A primeira linha são medidas comportamentais e antibiótico. Como eu disse, up-to-date nem antibiótico é a primeira linha. Se for usado antibiótico, e eu na minha rotina uso quase sempre, a minha preferência é a macrodantina. Como terapia adjuvante, as maiores evidências são para o urovaxon e para o estrogênio. O cranberry, que é muito prescrito, tem pouquíssimos efeitos adversos. Para alguns pacientes pode ter um custo mais efetivo, mas não é tanto. Então, acaba sendo uma alternativa. Não vou dizer que eu não usei, talvez atualmente não tenha usado tanto, mas não pode, acho que, ser abandonado como alternativa terapêutica. E uma coisa que vem surgindo aí recentemente, talvez mereça ser mais estudada e mais usada, é essa metanamina aí como alternativa, não apenas para tratamento, como eu já vi também muita gente fazer, quando não consegue, por exemplo, usar um antibiótico, mas até mesmo como prevenção. Então, essas aí são as mensagens finais que eu queria trazer em relação à infecção do trato urinário. Eu queria mais uma vez agradecer à doutora Maria Alice, aos demais chefes aí da nefrologia, do Hospital de Base. Como eu disse, para mim hoje é um dia muito, muito, muito feliz poder voltar hoje ao Hospital de Base, mesmo que virtualmente, podendo dar essa aula, é um motivo de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser um egresso dessa casa, aprendi muito nefro aí, e mais uma vez, obrigado aí pelo convite e me coloco à disposição aí sempre que precisarem. Estamos sempre aí à disposição para passar um pouquinho do que muita gente aprendeu aí no Hospital de Base também. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Bom, Fabiano, antes de abrir para as perguntas, para as colocações, eu que gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade, mas pela excelente aula da doutora Kelly, então estão cumprimentando aí essa revisão, e agradecer e dizer que a gente também tem muito orgulho de você estar aí fazendo, né, um futuro brilhante aí, né, um presente e um futuro com certeza brilhantes. Eu vou abrir aqui as perguntas, se alguém quiser fazer, por favor, venha até aqui à frente, ou se quiserem fazer pelo chat também, né, pode colocar aqui. Doutor Horácio, Mário, Bruno, Fernanda.
Parabéns, viu, Fabiano? Tá? Muito boa aula. Obrigado, ouvindo? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria saber uma dúvida, aproveitando a sua revisão. É muito frequente você pegar uroculturas e pacientes de diálise interna. E qual é a sua conduta? Paciente que tem uroculturas positivas, assintomático. E não só em paciente dialítico que tem a bexiga desvitalizada, mas pacientes que às vezes ficam assim, interna e acaba fazendo urocultura, ele fica positivo e existe uma tendência hospitalar a esse tratamento. Tá? E principalmente também em idosos, principalmente mulheres idosas, né? Que também tem uroculturas que são positivas, assintomáticas. Eu sei que você passou, na aula toda você já falou um pouco disso, eu gostaria que você voltasse a enfatizar a conduta melhor para esse tipo de caso. Obrigado pela pergunta, doutor. O grande problema é que muitos pacientes, por exemplo, idosos, vêm com urocultura positiva, mas eles não conseguem, a gente não consegue confiar em relação a quando a gente pergunta sobre sintoma, né? Em teoria, bacteriúria sintomática, a gente só deve tratar em gestantes, pacientes que serão submetidos a procedimentos urológicos e transplantados recentes. O problema chega um paciente idoso, tem uma urocultura positiva, ele não queixa de febre, ele não queixa de dor lombar, mas ele está, por exemplo, mais prostrado, está um pouco mais adinâmico, está hipoativo. O quão desses sintomas é responsabilidade dessa infecção do trato urinário, né? Então, o grande problema é que muitos pacientes a gente não consegue confiar 100% em relação ao que eles nos contam sobre os seus sintomas. Então, por exemplo, o paciente de hemodiálise colheu um exame e tem lá urocultura positiva. Se a gente não achou nenhum outro foco, se essa urocultura foi colhida pensando aí num processo infeccioso, o qual nós estamos investigando, mesmo que ele não tenha sintomas, eu acho que vale a pena tratar. Até porque, como o senhor falou, quanto menos a gente usa bexiga, né, isso acontece muito com os nossos dialíticos, menos sintomas locais a gente acaba tendo. Então, talvez nesse caso, apesar que isso é difícil a gente ter alguma literatura para nos respaldar, a gente acaba tratando, principalmente nessa busca aí por um foco infeccioso ou uma causa para piora clínica do paciente. E se você também encontrou maior incidência de infecção urinária nos seus pacientes que usam glifosina? Isso, doutor, a gente tem usado muito, né? Hoje em dia a questão da glifosina, né? Hoje é nefroprotetor não apenas para diabetes, mas para praticamente todo tipo de nefropatia. Eu tive, se eu não estiver enganado, acho que 4 casos de glifosinas causando infecção do trato urinário, especialmente infecção fúngica, né? Então, são poucos casos, um inclusive tinha sido até um transplantado, que depois a gente viu que nem era bom entrar mesmo, porque transplantado não foi aí público-alvo aí dos estudos aí como o da APA-CKD, mas a prevalência ela não é tão grande, ela acontece, e falam que sempre a gente deve orientar muito o paciente em relação à higienização, para tentar manter o máximo possível o medicamento. Eu não sei, nesses casos, valeria a pena até fazer uma antibiótico terapia profilática para se evitar a suspensão da droga. Mas é comum, eu vi mais por fungo, eu lembro de ter visto uma infecção bacteriana e mais infecção fúngica mesmo, mas que tratou da primeira vez, orientamos a paciente, consegui retornar o medicamento e, por hora, não tive outros problemas. Obrigado, um abraço. Fabiano, tem uma pergunta aí no chat, doutor Ricardo. Ele coloca, quando no uso da profilaxia da macrodontina, você usa somente por 3 a 6 meses ou troca em 3 meses por algum outro? Depende muito, doutora, e obrigado aí pela pergunta, de como que o paciente fica, né? Então, assim, quando o paciente vem com infecção do trato urinário, eu oriento esse paciente começar a profilaxia aí com a macrodontina, né? É o meu antibiótico de escolha, e oriento ele voltar no consultório em 3 meses com uma nova urocultura. Se ficou tudo bem, o paciente não teve nenhuma infecção nesses 3 meses, a urocultura está negativa, a minha tendência é manter mesmo a macrodontina aí por 6 meses, sem necessidade de troca. Só vou trocar caso
nos primeiros 3 meses, olha, doutor, tomei a macrodantina, ou ele teve intolerância, ou ele continuou tendo infecção. Geralmente, quando acontece, é porque a bactéria era resistente à macrodantina. Por isso que antes de começar a profilaxia, seria interessante a gente sempre ter uma urocultura da última infecção que o paciente teve. Fabiano, parabéns, Mário. Parabéns, Doutor sua aula Mário. foi muito Obrigado. abrangente, não deixou nada quase para a gente fazer pergunta. Então, eu queria fazer 2 comentários que eu acho que são importantes. Um é com relação à nitrofurantoína, que a gente vê os nefrologistas usando, e tem que lembrar que tem um valor de clearance que você não pode usar a nitrofurantoína, que é por volta de 50, até abaixo de 50 mililitros por minuto, você não deve usar a nitrofurantoína. E a gente vê um uso meio que indiscriminado da nitrofurantoína. E o segundo comentário é que você é jovem, né? A maioria daqui também é. A metenamina é uma droga extremamente antiga. Eu me lembro que final dos anos 70, os anos 80, a droga se chamava mandelamine, é o mandelato de metenamina. E uma dica, né, que acho que não está escrito em lugar nenhum, mas que você falou bem, formaldeído, mas você tem que dar vitamina C para o paciente, porque em pH ácido é que a metenamina vai se transformar em formaldeído. E depois, eu não sei porquê, acho que depois dos anos 90, ela saiu do mercado, mandelamina, e agora voltou com o nome de Cepurim. Mas é uma droga muito boa, desde que o trato urinário esteja estéril. Né? O esquema de profilaxia, acho que você tem que esterilizar o trato urinário e depois fazer a profilaxia. Mas parabéns, a tua aula foi muito completa, eu gostei muito. Obrigado, doutor Mário, muito obrigado. Realmente, a macrodantina a gente usa muito até pela facilidade, né? Então, assim, a questão hoje de custo facilita demais a gente passar a macrodantina, mas realmente tem essa questão aí do clearance e tem a questão também dos pacientes que eu frisei aí de ter problemas pulmonares, né? Então, o paciente pneumopata é uma droga aí a ser evitada. E realmente, no artigo, aí nesse artigo da Nature, ele fala aí da associação com a vitamina C. Tem até uns trabalhos aí que falam da vitamina C isolada, né? Como profilaxia para ITU de repetição, mas esses resultados não são muito bons, mas é exatamente isso que o senhor falou, doutor. Se não tiver o pH ácido, não existe essa conversão, e quando não há esse pH ácido, orienta-se sim a associação com a vitamina C. Realmente estava no artigo, o senhor está certo, doutor. Obrigado aí pelos elogios. Acho que foi excelente, Fabiano. Muito, muito obrigada novamente. Tem mais uma questão, uma pergunta aqui, que é Urovaxon, as infecções urinárias cessam, mas após 1 ano elas retornam. Existe algo na literatura falando sobre um novo reforço nesses casos? A doutora Juliana, que dá os parabéns, né? E ela faz essa colocação. Tem sim, tem lugares que falam que depois você pode fazer um retratamento muito baseado naquele potencial ruim da própria bexiga de formar anticorpos. Então, não é uma situação duradoura, né? O problema de ficar fazendo terapia com Urovaxon todo ano acaba sendo a questão do custo, e muita gente usa Urovaxon sem saber se a infecção é por E. coli. Então, às vezes, a paciente tem infecção urinária de repetição por enterococo, por Klebsiella, proteus, e aí o colega vai lá, passa a Urovaxon. Realmente, nesse caso, a Urovaxon não vai funcionar absolutamente em nada, e o paciente só vai ter um custo excessivo do tratamento. Saber com qual bactéria a gente está lidando. Logicamente, quando você não tem a cultura, e por epidemiologia, Escherichia coli acaba sendo a mais comum, mas sem a certeza da Escherichia coli, a medicação ela perde um pouco o seu significado. Mas existe sim a possibilidade aí de retratamentos. Certo. Então, novamente, muito obrigada, Fabiano. Obrigado. Esse ano nós estou anos, né, do término da minha residência, né? A gente terminou, meu grupo aí terminou em fevereiro de 2012, né? Então já são aí 10 anos que a gente terminou. Então,
Muito bacana poder comemorar esses 10 anos aí com essa possibilidade de estar ministrando essa aula. Obrigado aí mais uma vez a todos que compareceram, quem mandou mensagem no chat, o Endrigo, talvez também. Agradeço demais a todo mundo que participou. Muito obrigada mais uma vez, Fabiano. Adriana.